A paz do Senhor, meus queridos irmãos, meus amados, nós estamos mais uma vez nesta oportunidade, neste canal, subsidiando as nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Betel Dominical é a nossa revista das nossas escolas bíblicas dominicais no domingo pela manhã. Nós estamos em mais uma oportunidade e eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, pela vida de todos quanto nos acompanham neste canal, o canal Pão do Céu, o canal que é uma bênção para nossas vidas. Meus irmãos, rogo as vossas orações, irmãos, amigos, todos que nos acompanham, para que possamos ter um tempo melhor necessário. A vida é corrida para todos os compromissos pessoais, familiares, compromissos profissionais, compromissos ministeriais, mas nós estamos aqui. Meu prazer é fazer cada aula com bastante antecedência para que possamos ter uma reflexão melhor. Mas estamos aqui por bondade de Deus. Então, orem por nós para que possamos melhorar cada dia para oferecer um conteúdo de boa reflexão e compreensão para aqueles que nos acompanham em nosso canal. Meus irmãos, a lição a ser comentada aqui por nós é a próxima lição da nossa revista, que é a lição de número 2, para o dia 14 de outubro de 2018, cujo título é O Valor do Planejamento na Vida do Cristão. Todo cristão tem que ter planejamento de vida e tem que valorizar isso. Existe sim, meus amados, uma ordem entre Deus e o homem. E qual é a ordem? Deus acima de todas as coisas temos que amar, que buscar, que adorar. Então, primeiro na nossa vida é Deus. Pela ordem, em segundo lugar em nossa vida é a família. E em terceiro lugar é a igreja. Não existe igreja se não existir a família. E não existe família se não existir Deus na vida desta família. Então, primeiro Deus, segundo a família e terceiro a igreja. Esta é a ordem do plano de Deus na sociedade. Embora na vida do cristão há um planejamento para todos os propósitos, para todos os seus afazeres, seja em qualquer área da sua vida. Planejamento familiar, planejamento espiritual, planejamento profissional, planejamento ministerial, planejamento em todas as áreas, porque aonde não há planejamento, pode haver frustração. Existem pessoas que são muito organizadas na obra de Deus, mas o seu lar é desorganizado. Outros é o inverso. Então, em tudo tem que ter o equilíbrio. A pessoa tem que ter planejamento para ter uma visão geral daquilo que há de fazer na sua vida. Então, a lição diz o valor do planejamento na vida do cristão. O texto áureo em Neemias capítulo 2, versículo 5, diz assim: E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então, é um pedido muito humilde de Neemias diante do seu superior. Nós vamos comentar sobre isto, sobre esta posição, sobre esta colocação de Neemias neste pedido com sabedoria que ele fez diante do monarca, do rei. A verdade aplicada, ela diz, em tempo de muito ativismo e imediatismo, é preciso resgatar a prática da oração, da reflexão e do planejamento. Nós estamos num tempo acelerado, a informação ela está muito rápida. Infelizmente, muitos estão usando os meios de comunicação para transmitir falsas notícias, os fake news, né? Pelo Zap, Facebook, enfim, pela internet. Muitos usam de má fé.
Mas nós, como cristãos, num tempo como esse de ativismo, imediatismo, onde o ser humano não tem mais paciência para nada, é preciso resgatar, primeiro, vida de oração para refletir e planejar. Esse é o caminho para que tudo venha dar certo na vida do cristão. Os textos de referência estão em Neemias capítulo 2, versículo 1, versículo 2, versículo 3 e o versículo 4. A nossa introdução, ela diz que Neemias foi suficientemente sábio para aproveitar as oportunidades que Deus estava lhe proporcionando. Meus irmãos, Deus é o Deus que dá oportunidade para todos, até para o pecador. O pecador que está desbotado pelo pecado, o pecador que está perdido neste mundo, na droga, no vício, na prostituição, o pecador que está na lama, que está na sarjeta. Deus tem planos, tem oportunidade para a vida deste pecador. E temos que ser sábios para aproveitar as oportunidades que vêm de Deus. Porque as oportunidades de Deus, ela vem de Deus, mas não é toda hora, todo momento. Um dia ela bate na nossa porta e nós temos que estar com a porta aberta para receber as oportunidades de Deus, que muitas das vezes demora para vir outra, ou às vezes não vem mais. É verdade. Deus sempre vai insistir, mas é o homem que perde a visão e não consegue mais enxergar uma nova oportunidade em Deus. O tópico 1 da nossa lição, ele vai falar do valor da resposta inteligente. Resposta inteligente. O que é uma resposta inteligente? É você responder à pessoa certa, com a palavra certa, no momento certo. Porque a lição diz que apenas por uma intervenção divina, isso seria possível. O quê? O rei, ele ser atraído pela postura de Neemias. Neemias, ele apresentou-se com um semblante diferente. E o rei, que conhecia Neemias face a face, porque era o seu copeiro, era aquele que experimentava do vinho antes do rei. Então era um homem muito íntimo, Neemias, na sua proximidade com o rei. E o rei viu a face dele entristecida, ele chegou com um semblante entristecido. E não era uma farsa, ele não queria enganar o rei. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Então o coração de Neemias não estava alegre, estava triste, porque o rei não viu formosura no seu rosto. Isto é uma sinceridade que nós temos no coração quando nós sentimos compaixão e sentimos o problema do outro. Neemias não estava lá em Judá, não estava em Jerusalém, não estava no meio dos escombros, não estava no meio dos flagelados, estava num palácio. Mas naquele momento foi como que se ele estivesse lá. É por isso que a dor do seu povo chegou no seu coração. E isso saiu para fora. O rosto de Neemias transmitiu uma mensagem para o rei. O tópico 1, subtópico 1 diz: Deus aguçou o olhar do rei. Amados, provavelmente, diz a lição, Neemias clama ao Senhor em pensamento e devolve ao rei uma resposta que, primeiramente, reafirma sua lealdade ao regente. Ele diz: viva o rei para sempre. Amados, tem um princípio aqui. É você obedecer e respeitar o seu superior. Seja no profissional, no espiritual, no ministerial. Há as autoridades acima de nós. Existe sim, e são constituídas por Deus. Aqui não foi uma bajulação de Neemias. Foi uma honra que Neemias deu para a pessoa certa, no lugar certo, na ocasião certa e na necessidade certa. Viva o rei, meu Senhor. Amados, quando nós vamos aqui para o tópico 1, subtópico 2, que fala o valor em responder com sabedoria, aqui diz que, apesar de Neemias ter orado e jejuado, a sua postura perante o rei
expôs o motivo de tristeza e o pedido. Isso demonstra o quê? Prudência, sabedoria e equilíbrio. Então Neemias ele não chegou com arrogância, ele respeitou uma autoridade. Ele se mostrou uma pessoa diminuída no sentido de uma pessoa necessitada, uma humildade. Ele teve uma humildade tremenda, ele se tornou pequeno ali diante do rei, que era um homem grande. Em momento nenhum ele foi soberbo e arrogante, em momento nenhum ele exigiu do rei alguma coisa. Ele se apresentou ao rei como uma pessoa necessitada. E o rei, ele tinha tudo ao seu alcance, era a única pessoa que poderia auxiliar Neemias naquela hora. Então Neemias teve sabedoria e equilíbrio na sua postura. Irmãos, nós temos que ser assim. Você tem que ter equilíbrio, postura e humildade diante do seu patrão, do seu pastor, diante de um juiz, de um delegado, de um policial, de todas as autoridades. Conforme seja o momento, nós temos que ter este sentimento de humildade, porque assim as portas se abrem. Veja que o tópico 1, subtópico 3 diz: evitar polêmicas desnecessárias. Neemias não chegou diante do rei choramingando, falando como começou aquele caos, como que estava. Ele não chegou dizendo que o povo era um povo de Deus e não podia estar assim. Ele não chegou dizendo: olha, rei, você tem que ajudar, porque você não é de Deus, mas o meu povo é povo de Deus. Você tem que ajudar porque você tem a obrigação, que você é rico e meu povo é pobre. Neemias, ele não trouxe polêmicas. Isto é sabedoria de Deus. Aqui diz, na revista, que muitas situações embaraçosas seriam evitadas se apenas palavras estritamente necessárias fossem pronunciadas. Então não é pelo muito falar que você conquista. Poucas palavras. É por isso que Deus deu ao homem 2 ouvidos e uma boca, para ouvir mais e falar menos. Imagine se Deus desse 2 bocas e um ouvido. Então aqui nos chama a atenção para pronunciar somente as palavras necessárias. Muitas das vezes perdemos a oportunidade, a amizade, perdemos até a nossa bênção porque falamos demais. O povo evangélico precisa saber guardar a língua dentro da boca. Se você, meu irmão, se eu começar a ler diariamente, primeiro o livro de Provérbios, se todo dia você ler um capítulo de Provérbios, você rompe um mês, porque é 31 capítulo. Sabedoria. Aí você vai para o doutor Tiago. A epístola de Tiago vai falar da língua. Temos que aprender a usar este membro. Não fazer polêmica para adquirir qualquer coisa, mas com sabedoria saber se aproximar das pessoas. A lição diz que desenterram problemas sobre os quais o próprio Senhor Deus já pôs uma pedra. E é verdade. Não podemos lançar em rosto das pessoas aquilo que não está mais em Deus. Se Deus já perdoou, o que é que o homem quer lembrando? O que é que o homem quer falando? Se Deus já perdoou, o que é que o homem quer cultivando do passado aquilo que Deus já esqueceu? Muitas das vezes, nós mesmos, quando oramos, não temos fé para isso o suficiente. Não temos fé para acreditar que Deus perdoa pecado. Porque às vezes nós pedimos perdão a Deus agora de alguma situação e Ele perdoa na hora. Amanhã nós estamos tristes, chorando, pedindo perdão pela mesma coisa. E Deus lá no céu, Ele olha e diz: meu filho, você pede perdão de quê? Eu nem lembro mais, eu já esqueci. Você está lembrando de quê? Você quer perdão de quê? Então nós temos que ter esse entendimento que o nosso Deus perdoa literalmente todo e qualquer pecado do pecador que está verdadeiramente arrependido. O ponto 2 fala da importância do planejamento. E o que é um planejamento? Amados, planejar é você ter uma visão ampla de tudo aquilo que você vai fazer, é você se organizar, é você ter o bom senso daquilo que você tem, daquilo que você pode com relação daquilo que você quer fazer. Planejamento, uma viagem tem que ser planejada. Uma igreja para construir, reformar, tudo tem que ser planejado.
uma faculdade, uma profissão a ser mudada. Se você não está contente com a sua profissão, vai mudar para outra. Tem que ter planejamento. Você vai montar um negócio, tem que ter planejamento. Tudo é planejamento na vida do cristão, para que não aconteça aquilo que Jesus falou. Venha passar vergonha. Qual é o homem, diz ele, qual é o homem que vai construir uma casa e antes não vai se sentar na mesa para ver os custos, gastos? É diferente daquele que vai pelo impulso e já quer construir um edifício, sabendo que o dinheiro não vai dar nem para construir o alicerce, vai passar vergonha. Existe planejamento em Deus para tudo. Conhecendo o homem, tópico 2, subtópico 1. Aqui diz que é impossível conhecer o homem na totalidade, isto é verdade. Só quem conhece é Jesus. Quando entregamos nossa vida a Jesus, nossos maus hábitos são modificados. O que aprendemos com isso? Tem pessoas que têm o seu caráter muito forte, muito feio, muito distorcido, dependendo de onde foi criado, dependendo do legado que ficou dos pais. Quem forma o caráter nos filhos são os pais. Então muitos hoje, mesmo crente, ainda sustenta, ainda vive algumas mazelas que está na sua formação do caráter. Mas aqui está dizendo que quem tem a vida em Jesus, esses maus hábitos, que são as ações do caráter, são modificados. Como? Eles não somem definitivamente. Eles ficam na pessoa, só que ficam mortificados. É a área da carne que está morta. Por quê? Porque agora é o Espírito que reina, que habita, que vive no ser humano. Então, quando Deus perdoa o pecado do homem, Jesus morreu para perdoar o pecado, mas ele não morreu para tirar o caráter do homem. Ele morreu para perdoar o pecado. O homem continua com o mesmo caráter, mas esse caráter não está mais vivo, ele não vai mais produzir frutos de pecado, porque ele está mortificado. Veja que o tópico 2, subtópico 2 diz, conhecendo a cultura da sua época. Neemias não era alguém que simplesmente fazia uso da persuasão para atingir seus objetivos. Neemias, meu irmão, a lição está dizendo, ele não estava ali tirando aproveitamento, querendo levar valores, cartas do rei, querendo levar recursos para lá fazer o seu império. Ele não usou de palavras persuasivas, palavras inteligentes com a intenção de enganar. Nós vemos muito isso hoje. Os discursos, pregações na igreja que não tem mais direção do Espírito, são palavras persuasivas, no intuito de enganar, no intuito de montar o seu reinado, enganar o povo. Neemias não teve isso, ele teve a oportunidade e chance, mas ele não fez. Ele não usou de artimanha, ele conhecia o rei, era copeiro do rei, ele via os passos do rei, ele sabia de toda a riqueza do rei, ele sabia do cofre, do tesouro do rei, mas ele não se aproveitou do momento. Aqui diz na revista que Neemias manteve-se íntegro perante Deus, pois jamais se esqueceu de que o Senhor era o verdadeiro soberano. Deus nos fez para vivermos em sociedades e não isolado. Então Neemias viu que o povo estava espatifado, parentes, familiares e um povo da promessa. E Neemias veio esse sentimento que tinha que reerguer uma sociedade com o povo de Deus. Tem famílias que passam por situações terríveis. Pai não olha para o filho, não recebe em casa. Filho não olha para o pai, não recebe em casa. Parentes que faz amizade com tantas pessoas, menos com os familiares. Mas na hora que a coisa aperta, na hora da dificuldade, na hora da morte e da dor, é o parente. Muitas das vezes é o parente que vai estar próximo. Então a lição está nos ensinando através de Neemias este princípio de não vivermos isolados. A Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. Isso é um princípio. Você não pode atrair para a sua vida pessoas que te desejam mal. Você pede em oração a Deus para te afastar.
Porque lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, a Bíblia diz que muitos homens, ali está a qualidade, ali é o joio. E a Bíblia diz, afasta-te. Então, muitos que aproximam de nós para querer ser tribulação na nossa vida, a gente tem que se afastar. Mas temos que procurar pessoas sadias, pessoas inteligentes, porque um precisa do outro. Ninguém pode viver isolado, ninguém é homem da caverna. A sociedade, a igreja, para progredir, para crescer, precisa estar em sociedade, famílias amando famílias, irmãos amando irmãos. Então foi um princípio que Neemias conhecia na sua cultura e naquela época. O tópico 2, subtópico 3 diz, mantendo Deus presente em seus planos. Não existe plano que vá para a frente sem a presença, sem a permissão, sem a autorização de Deus. Todo plano de todo ser humano precisa ser apresentado a Deus. Jesus dá um exemplo muito claro na multiplicação dos pães. Meu irmão, veja lá a multiplicação dos pães. O que é que Jesus faz quando recebe os pães? O que é que ele faz? A primeira coisa, ele apresenta a Deus, eleva os olhos ao céu e ora a Deus. Olha só. Mantendo Deus naquele plano. E aconteceu um plano muito maravilhoso na vida das pessoas. Multiplicação de pães e peixes. Era um plano que Jesus queria realizar ali, porque a necessidade ali pedia. O povo estava faminto com fome. O povo não podia morrer. Jesus pega o produto, pães e peixe, eleva as mãos para o alto, ora a Deus. Primeiro ele apresenta a Deus, aí sim. Deus veio naquele negócio, a multiplicação aconteceu e a Bíblia diz que todos comeram que saciaram e Jesus falou, até o que sobejar, ajunta. Jesus é contra desperdício. Em todo planejamento, olha, elimine o desperdício. Jesus é contra desperdício, mantendo Deus presente em seus planos. Neemias havia construído uma relação de confiança com Artaxerxes e não se pautou apenas no jargão, viva o rei. Uma lição a ser extraída é a relevância no dia a dia de cultivarmos relacionamentos saudáveis. Meu irmão, minha irmã, não é bajulação, mas tem um relacionamento saudável com o seu pastor, com o seu professor, com o seu patrão, até mesmo com seu irmão, que seja bem de vida, um advogado que tenha uma estabilidade de vida melhor do que a sua. Aproxime-se, seja amigo, seja irmão. Não seja arrogante, não seja isolado. Não feche as portas da sua casa e do seu coração. Porque uma hora Deus vai usar alguém para levar uma bênção até sua casa, só que a porta vai estar fechada, e aí? A bênção não vai chegar. Nós precisamos um do outro. O tópico 3, meus amados, aqui está falando de estudando o terreno. É verdade. Planejar exige pensar, decidir. Exige parar, pensar e decidir o que é importante para se alcançar. Primeiro exige parar. Não faça nada, meus amados. Não faça nada ansioso, precipitado. Não se precipite. Primeiro é parar. Para quando você para, é algo sobrenatural. Você parou para pensar, aquele primeiro pensamento, aquela primeira ideia, ela vai saindo e chega uma outra ideia. Essa é a ideia de Deus, porque aquela primeira ideia, aquele primeiro impulso de fazer, de conquistar, de construir, de viajar, aquele primeiro impulso é a voz do nosso coração. É a voz da necessidade, é o coração que está inchado, cheio de necessidade, sofrendo, gemendo, e ele quer algo rápido, por isso que não faça nada rápido. Você para, quando você para, aquela ansiedade sai, aquela preocupação sai, aí você começa agora a pensar. Quando você pensa, Deus começa a falar por você, aí em seguida é decidir. Aí sim, até para decidir, você vai ter a oportunidade de decidir o que é melhor. Aí o seu cérebro, o seu pensamento, as suas ideias já começam a enxergar
qual é o melhor caminho para decidir, qual é o melhor caminho para realizar, qual é o melhor caminho, a melhor forma para construir, qual é a melhor forma para você começar os seus planos e projetos. Então, estudando o terreno, o planejamento facilita o trabalho, porque nos obriga a realizar uma síntese sobre a atividade a ser feita. Então, antes de qualquer coisa, até para pregar a palavra, assente-se um pouco. Leia o versículo, o texto, no mínimo 8 vezes. Só depois daí é que você vai ouvir a voz do Espírito. Se você vai apresentar uma aula, olha, leia, decore várias vezes o conteúdo. Porque quanto mais você faz isso, mais Deus vai lhe revelando. E aquilo que você levar, já vai levar com consistência, com algo que realmente é de Deus. Então aqui diz, estudando o terreno. O tópico 3, subtópico 1 diz, fazendo o que está ao nosso alcance. Não podemos colocar o nosso chapéu da mão no alcance. Isso é um jargão, um ditado popular. Neemias sabia que sem a proteção de Deus, seus esforços seriam em vão. E é verdade. Porque todo planejamento, todo propósito atrai inimigos invejosos. Atrai pessoas que nem menos você esperava, mas pessoas que estão com o coração contrário à sua felicidade. Então, por isso que aqui está dizendo, temos que ter a proteção de Deus. Neemias, quando chegou para edificar os muros, meus amados, lá tinha pessoas que conheciam toda a situação, Sanbalat e Tobias, que não eram judeus, mas conheciam e tinham condições para isso. Se a princípio eles já quisessem ser amigos de Neemias, acredito que dentro de 20 dias, 10 dias, o muro seria levantado. Foi levantado em 52 dias, glória a Deus, por causa da proteção de Deus. E todo inimigo que surgiu ali, o próprio Deus se encarregou de afastar. Então não queira que seus inimigos se afastem pela força do braço, da carne. Não. Ore a Deus, pare, pense, reflita e peça a Deus que Deus vai saber tratar, afastar e trabalhar na vida de todos os inimigos do povo de Deus. Fazendo o que está ao nosso alcance. Somente faça isso. O que é que você tem que fazer? Qual a coisa mais importante a você fazer no seu planejamento? O que é? É isso. É só fazer o que está ao seu alcance. Não faça nada fora do seu alcance. Porque aí vai dobrar o peso da cruz. Você vai puxar para você uma situação, um peso, uma cruz que não é sua. E você não vai suportar. Tópico 3, subtópico 2 diz, um círculo de confiança. Neemias, a princípio, não saiu contando para todos o que pretendia fazer. Muitas das vezes o crente chora, lamenta, devido às provas que ele mesmo cria, que ele mesmo arruma para a vida dele. Arrumando provas. O crente fica procurando prova para a sua vida, porque Deus revela no oculto e é para ficar no oculto. Porque se Deus fosse revelar o teu plano, meu irmão, para todos, Deus ia usar um profeta no meio da praça, no meio da igreja, no meio da festa. Mas Deus esperou você dormir, você está no seu cantinho, você está sozinho, para Deus falar no teu coração, no teu oculto. Só que você não aguenta e quer expor para todo mundo. Aí se prepara, porque os teus inimigos vão aparecer. Aqui diz, adiantar o que planejamos pode suscitar problemas desnecessários. É verdade. Primeiro vai gerar expectativa nas pessoas, porque vão ficar de olho se você já fez, se está fazendo, o que vai fazer. Aí aparece um para desanimar, dizer que não vai por aquele caminho que você vai se arrepender. Aqueles que talvez poderiam te ajudar, mas não querem te ajudar, vão ficar assistindo, como que dizendo, vou ver até onde ele vai, vou ver até onde ela vai. Então nós temos que vigiar sobre isso. Fazer um círculo de confiança, estar ao lado de pessoas que Deus te revelou, Deus falou para você, já testificou que são pessoas que você pode confiar. Muitas entraves podem surgir por intermédio de pessoas descontentes, é isso que estamos conversando. Neemias selecionou muito bem as pessoas com as quais poderia compartilhar o que pretendia.
Olha, amados, não é qualquer pessoa que temos que compartilhar os nossos planos e projetos. Muito cuidado com as pessoas que você leva para sua casa para tomar o seu café. Muito cuidado com as pessoas que você faz o banquete, o churrasco, põe na sua mesa. Muito cuidado. Muito cuidado, meus irmãos, com aqueles que chegam na igreja com a cara de piedade. Muitas das vezes acabou de matar, de assaltar, é fugitivo da polícia. E às vezes você quer levar para sua casa, ele chega pedindo uma roupa, uma cesta básica, e você leva para sua casa e lá mesmo ele te assalta. Eu sou testemunha disto daí. Muito cuidado. Círculo de confiança. Você não conhece. Deus perdoa os pecados? Perdoa na hora. Mas para a pessoa mudar o caráter demora um tempo. Muito cuidado. É por isso que a Bíblia diz, ela reprova colocar o neófito na obra de Deus. A Bíblia reprova, procure na Bíblia. Eu não vou ler aqui, que é para você procurar. Neófito não, porque é um neófito, é um novo convertido, para não ficar soberbo, para não se revoltar, se rebelar, para não achar que ele é o Deus, que é ele que pode, que é ele que faz. Essa é uma das orientações, uns princípios. Muitas das vezes o pastor ou o coordenador de um departamento, mesmo que não seja o pastor, ele gosta de alguém, tem afinidade, porque vê a pessoa ativa na obra, mas quando colocar ao seu lado, vai se arrepender amargamente, porque vai criar cobra para lhe morder. É isso que tem acontecido. Quantos segundos pastores estão aí tentando de qualquer jeito pegar o primeiro pastor na falha, na queda, para tomar o seu lugar? Quantos que estão na coordenação do departamento, que o seu segundo, seu terceiro, estão ali procurando, até orando, para que o primeiro venha cair, pecar, cair no abismo, para tomar o seu lugar? Então faça um círculo de confiança. Mas para isso você tem que parar, pensar, decidir conforme a vontade de Deus. É princípio, meus amados, que nós aprendemos com Neemias. Tem muita coisa maravilhosa em cada lição. Se Deus me der graça, se Ele permitir, nós vamos comentar, porque esse assunto é muito gostoso, porque já vai falar direto aos nossos corações, já vai falar direto às nossas necessidades. Veja aqui o tópico 3, subtópico 3. Ele diz assim: falar com conhecimento de causa. Ao fazer a ronda pelo perímetro da muralha, Neemias tomou conhecimento do real estado em que ela se encontrava. Primeiro ele foi ver realmente a necessidade. Então não faça nada no escuro, não compre um carro no escuro, não compre uma bicicleta no escuro, não faça um pagamento no escuro. Veja, tenha certeza do que você está fazendo. Infelizmente, tem até cristão caindo em muitos golpes porque está pagando sem ver, comprando sem ver. Falar com conhecimento de causa. Mesmo à noite, não colocou isso como obstáculo. Não podemos dar como desculpa para fazer a obra do Senhor uma dificuldade intransponível. Então, não podemos fazer a obra de Deus criando dificuldade em nós mesmos. Nós temos que crer no Deus do impossível. E aqui a lição é muito enfática ao dizer que Neemias tomou conhecimento do real estado que ela se encontrava a cidade. Ele não fez alarde, levou apenas uma montaria. Ele não foi aquele que fez um escândalo, que apavorou o povo. Ele saiu com sabedoria da presença do rei, chegou com sabedoria na situação, analisou, e aí Deus já falou para ele quais seriam os planos que ele ia realizar. Meu irmão, minha irmã, na obra de Deus, na sua casa, na sua família, nos seus projetos, nunca faça nada precipitado. Primeiro analise caso por caso, situação por situação, porque é nos detalhes que Deus trabalha. Deus vai trabalhar nos detalhes e Deus vai te dar toda a orientação. É o que nós aprendemos com Neemias. Nós estamos falando aqui, meus amados, sobre o valor do planejamento. Tudo isso é planejamento na vida do crente. A nossa conclusão diz assim: a história de Neemias nos mostra a importância de uma vida de constante preparo. O homem tem que ter experiência com Deus, tem que ter preparo com Deus, primeiro para ouvir a voz de Deus. Como podemos pregar o evangelho de Deus sem conhecer Deus? No mínimo temos que conhecer Deus, que é o Deus do evangelho. Então tem que ter preparo, vai abrir uma igreja, um trabalho, assumir um cargo. Meu irmão, Deus capacita? Capacita, mas você tem que dar lugar. Você tem que buscar essa capacidade em Deus. Você tem que entrar com o coração dobrado, quebrantado na presença de Deus, que você não vai fazer nada por influência, por conhecimento e por dinheiro. Tudo é feito pelo poder e atividade do Espírito Santo de Deus na vida do crente.
Tudo, o seu almoço, o seu deitar, o seu dormir, o seu levantar. Sabe por quê? Foi assim que Paulo falou em Gálatas: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se você tem Cristo em você, tudo da sua vida agora é direção do Espírito, é direção de Deus, tudo. Então, em nome de Jesus, a conclusão diz que empreguemos nosso tempo em conhecer mais a Deus e não desprezemos o saber como lidar com o nosso próximo. Irmão, tem próximo que a gente jamais gostaria que ficasse próximo da gente, mas é o nosso próximo, temos que lidar. Temos que lidar com aquele que é uma árvore que só tem folhas, temos que lidar com aquele que é uma árvore que só tem flores, e temos que lidar com aquele que é uma árvore que é espinho puro. Temos que saber lidar, porque é Deus que faz a obra na vida do semelhante. Lembra? Nós éramos assim, ruins, espinhosos, difícil. Deus nos aceitou, Jesus nos limpou, a nossa esposa nos tolera, nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes, e temos que ter esse sentimento também para com o próximo. Deus dá graça em tudo, meus amados. Este comentário eu deixo, é um comentário pessoal da vida de Neemias, mas transliterando para a nossa vida, para aprendermos com a palavra do Senhor. Planejamento, faça tudo com planejamento, sabe por quê? Porque existe uma maldição na Bíblia. Qual é a maldição? Maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Não queira esta maldição na sua vida, na sua família. Se é para fazer, faça com decência e planejado. Se não, espere uma outra oportunidade. Que Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe o teu ministério, a tua família. Que Deus abençoe a todos neste mundo maravilhoso do nosso Deus. A paz do Senhor, até a próxima lição, se Deus assim o permitir. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus.